Olá, bem-vindo ao canal Rico Mais e ao programa Resumo do Dia. Programa onde eu faço uma análise dos pontos operacionais que a gente teve no dia através da lupa do método Rico Mais. E para você que está interessado em fazer a mentoria trader, no final do vídeo tem um recadinho aí para você. Então fica aí até o final. E se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo. Estou voltando a postar vídeos novos a partir de agora, então fica aí o convite para você. E já peço para que deixe o like aí no vídeo, para que ele possa ser levado a mais pessoas pelo YouTube. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar a análise do dia de hoje. Dia 17/11, começando aqui pelo mini índice futuro, 10R, 15 minutos aqui na lateral e o 10R aqui, o gráfico operacional. A abertura do dia foi aqui na continuidade, ou seja, no fechamento, né? Na continuidade do fechamento do dia 16, então tivemos a abertura, o FIBO inicial do dia, eu diria que seria essa última pernada aqui que a gente teve entre as 2 da tarde de ontem e às 3h15, aqui 3h17 do dia de ontem também. Então esse seria o primeiro FIBO a ser traçado aqui, o FIBinho, né? Então, FIBO traçado, deixa eu tirar ele ali do 15 minutos, para que não atrapalhe as nossas análises, né? Então vamos lá, 10, beleza, adicionar, prontinho. Então vamos lá, vamos começar. O dia abriu aqui, eu não gosto muito de operar e não incentivo meus alunos a operar antes das 9h30 da manhã, né? Eu acho interessante de começar o nosso operacional mesmo, na verdade, a partir das 10 horas da manhã. Dito isso, para o mini índice, para o dólar, a partir das 9h30 a gente já começa a ter boas movimentações, sim, mas o mini índice eu acho interessante a gente começar a operar o mais próximo possível das 10 da manhã, que é a hora que o mercado à vista abre, né? E às 10 horas da manhã a gente teve aqui uma oportunidade, o FIBO, né? Como eu disse, o preço abriu aqui às 9 horas da manhã, trabalhou, todo isso aqui é um trabalho, né, que teve logo na abertura, e aqui já é 9h50 da manhã. A gente tem uma correção de 4 boxes aqui, muito interessante, né? A gente tem essa formação dentro dos padrões de box que a gente usa aqui dentro do método Rico Mais, uma correção de 4 boxes, porém a correção de 4 boxes a gente sempre procura usar ela em movimentos de lateralidade. Como a gente tinha um gap aqui para fechar, né? Vou até traçar uma linha aqui no gap, ó. A gente tinha esse gap para ser fechado no dia de hoje, né? Ou nos dias futuros, né? Foi fechado no dia de hoje. Nós tínhamos esse alvo então dos 111.975, ou seja, dos 112 mil pontos a gente tinha um alvo. Aqui às 9h50 da manhã a gente está nos 110.400, ou seja, tinha muito alvo aí para a gente poder estar trabalhando essa compra. Então a abertura dessa posição aqui era interessante. Através do Fibonacci, através do FIBO, né? O alvo seria aqui no 111, né? Então a gente teria aí nada aí uns 300 pontos de alvo para estar buscando dentro da dinâmica do Fibonacci, né? Entre 7,6 e 111, né? Então aqui seria bem interessante a gente estar buscando então essa operação através dessa compra. Depois aqui a gente vai ter um bull. Esse bull é um bull de rompimento, é um bull alto. Eu particularmente não gosto de entrar nesse tipo de bull, porém a gente tem que olhar lá no 15 minutos e ver o que o 15 minutos estava fazendo nesse momento. E olha lá que interessante, né? O 15 minutos a gente tinha uma rejeição de venda aqui, pois a gente teve 3 candles de força no 15 minutos, onde se construiu um martelo de venda. Esse martelo teve-se abertura, né, da venda no martelo. O preço não conseguiu voltar ao fundo do martelo e essa grande barra de ignição aqui de movimento, levando até o 61, né, foi até mais, ele já foi tocar lá o 205 acima
aqui, que é o nível de extensão do FIBO aqui para nós no método Renko+. Então, a partir do 7,6, né, o 7,6, por assim dizer, ele é o ponto de decisão do FIBO, se nós vamos entrar na lateralidade, ou seja, voltar ao 23, podendo chegar até menos 11, ou se nós vamos tentar fazer o alvo, né, de 1,61, e foi o que ele fez aqui. Então, tanto a entrada do 7,6 quanto esse bull, o alvo está aqui no 111. Né? Então, dessa entrada aqui, ó, tínhamos 500 pontos dentro dessa operação e também, né, poderíamos ter pego desde a entrada da correção de 4 boxes aqui, 715 pontos de alvo, né? Então, uma bela pontuação aí para você estar aí às 10h13 da manhã, 10h15 da manhã, já construindo sua meta no dia, né? Então aí o preço tocou aqui o 205. Quando o preço toca o 205, o que nós fazemos aqui no método Renko+? Nós elevamos, né, nós estendemos o FIBO até o topo do 61. Porém, o topo do 61 aqui é inexistente, nós tivemos um double bull aqui. Então, o topo está aqui no 205. Então, a extensão do topo é lá no 205. E olha só que interessante, quando nós estendemos o FIBO, o 111, a região do violino para nós, está ali, ó, no alvo do fechamento do gap, né? Então, bem interessante também. Tanto é que o preço começa a trabalhar aqui de forma lateral. Um outro adendo, é claro, vocês poderiam, né, a gente poderia estar fazendo entradas através dessa correção de 2 boxes ou até mesmo desse double bull. Sim, poderia, mas eram entradas através do FIBO aqui, sem ainda a extensão, um tanto quanto que em cima dos alvos, né? Então muito próximo ao alvo. Eu, por exemplo, Fábio Rocha, eu não entraria nesse tipo de operação. Porém, é claro, né, vai depender muito da sua leitura, porque a leitura de cada um, ela é muito específica, né? Eu gosto de entrar em operações onde eu tenha já uma probabilidade estatística um pouquinho maior de ser atingida, né? Então, como esse tipo de operação aqui tinha uma probabilidade estatística menor, eu não gostaria de ter entrado, né? Mas vamos lá, continuando então. Aí nós vamos ter aqui o toque no 205, onde estendemos e agora é a região de 100%. O preço ele voltou, né? Nessa queda a gente tem até uma entrada de contratendência aqui, se a gente for analisar, né? Onde foi gerada aí até 370 pontos. 380 pontos. A questão que contra a tendência não é interessante a gente estar fazendo, é um dia de compra, o dia apontou para compra, então temos que procurar compras. Então, esse movimento é o que? É um movimento correcional. A gente tem que esperar o que? Um fundo duplo mais alto para poder entrar. Se fosse um movimento correcional para a venda, nós iríamos procurar um topo duplo mais baixo para entrar, né? E aqui a gente vai ter esse fundo duplo, aqui, ó, nessa correção de 3 boxes. Aonde está o alvo dessa movimentação, né? Onde está o alvo dessa entrada? Bem, como o FIBO ele ficou longo, nós poderíamos trabalhar um entrenível, que é você sair do 7,5 para o 100, ou segurar a posição até o 111, porque a dinâmica é 7,6, 111. Porém, aqui, ó, no entreníveis, nós já tínhamos aí até a máxima quase 500 pontos para ser atingido. Então, eu acho que é uma boa pontuação, é uma pontuação de meta no dia, é algo que a gente tem que aprender a dar valor. Primeiramente, pegar uma pontuação, aprender a pegar uma pontuação menor para depois estar buscando pontuações maiores, né? E aí, é claro, a gente também teve essa entrada aqui, nessa correção de 2 boxes, né? Uma dupla correção de 2 boxes aqui, onde a gente teve aí até 370 pontos de alvo. Teve outra entrada em correção de 2 boxes aqui, que gerou mais 300 pontos de alvo. O 300 pontos aí, 250, 300 pontos é a pontuação mínima que a gente procura aqui dentro do método Renko+. Depois a gente teve algumas entradas onde gerou stop no zero, né? Então, se você tivesse comprado aqui nessa correção de 3 boxes, provavelmente teria saído no zero. E depois a gente teve outra correção de 3 boxes aqui que levou a 127, sem 127. Essa é a dinâmica do Fibo robô, tá? Não é a dinâmica do Fibonacci do Marco Rossi. Esse 100 127 o pessoal do Marco Rossi não usa. Eu validei essa dinâmica e eu trabalho ela
é uma das dinâmicas aqui do Renko mais forte que a gente tem, né? Fora, é claro, as dinâmicas do Fibonacci já, do Marco Rossi. Então, essa operação entre dinâmica, 505 pontos, né? Então, teve uma boa entrada. Depois, no meio do caminho, teve mais 2 entradas e correções de 2 boxes, onde a gente poderia estar buscando aí 300, 250 pontos, né? Um scalp aqui de 200 pontos, quem sabe até tentar levar um pouco mais, que gerou esses 300 pontos. Depois, interessante aqui, ó, a gente tem uma repetição, né, de falha, ó. A gente teve uma falha de 2 boxes aqui, que gerou essa primeira contratendência. Depois aqui, ó, nós temos novamente essa falha, né. Como eu disse, contratendência não é muito interessante da gente estar fazendo, porém, da onde o preço veio até onde, né, a gente vai traçar aqui para ver, olha só que interessante, né, ó. Foi a primeira parada mais, por assim, mais brusca do preço, né? Eu acho que essa correção de 3 boxes, ela tem uma significância de entrada no contratendência melhor. Por que eu digo isso, né? Porque se a gente for parar para analisar, aqui no 15 minutos, nós já temos um topo duplo no 15 minutos. Então, essa entrada aqui é válida. Por quê? 127 volta para o 100. Ele não chegou a cravar no 100, porém, num scalp de contratendência aí de 300 pontos, eu acho que é uma bela pontuação que a gente poderia ter alcançado aí no mini índice futuro. Aí aqui já é 4 horas da tarde também, então essa última movimentação aqui do dia eu acho que já não é tão interessante para o CPF, né, para a pessoa comum estar buscando operar. Eu também indico não operar depois das 4h30 da tarde, né? Então assim, eu acho que tem bons momentos que a gente pode aproveitar o mercado aí e extrair bom capital dentro do mercado. Ele dá esse tempo para nós. Então essa aqui foi a análise do mini índice. Agora vou fazer então uma análise do dólar, né? Como que foi a movimentação do dólar para o dia de hoje através da lupa do método Renko Mais. Vamos lá então, saindo aqui da frente, beleza, vamos voltar aqui para a abertura do mercado. O mercado aqui no dólar, né? A gente teve o topo aqui das 4h10 do dia anterior e a gente teve um fundo aqui logo na abertura, né? Logo ele foi confirmado esse fundo. Então esse fundo e esse topo eu poderia estar traçando sim um Fibo aqui, né? Beleza, estamos traçado Fibo. Deixa eu tirar ele aqui do 15 minutos. Prontinho. E aqui o 15 minutos do dólar, né? O dólar ele teve essa abertura em doji, né? Fechou esse doji verdadeiro aí, bem forte. Ele forma um topo duplo em 2 barras aqui, e aí ele aponta para a venda e vem desse canal estreito, né, inicial, até aqui, ó, o período da 1h40 da tarde, ele cai em um canal estreito, né? A gente até tem aqui, ó, esse martelo, onde eu vou destacar aqui, ó, que a gente tem uma vestida de gravata, que é o como eu chamo, né? Esse tipo de movimentação aqui, onde a gente tem um martelo que poderia ser um ponto de compra e bem na verdade ele inverte e cai, vindo buscar a mínima do martelo. Então vamos lá, vamos ver aqui o que a gente poderia ter de operacional no dia de hoje no dólar. Aqui é a abertura do mercado, então essa abertura eu não faria, eu não indicaria ninguém estar fazendo essa abertura. Então a gente vai ter aqui, ó, entradas no dólar mais abaixo aqui um pouquinho, já a partir das 9h30, a partir das 9h27, 9h30 da manhã aqui a gente tem essas entradas. As primeiras entradas aqui ela não gerou um bom alvo. Talvez essa correção de 2 boxes aqui gerou aí 11 pontos e meio, 12 pontos a gente conseguia estar extraindo no dólar, que querendo ou não é uma boa pontuação. Aí o preço ele segura aqui no 111 e volta ao 7,6. A gente não tem nenhum tipo de correção aqui, mas a gente tem uma falha de continuidade, né? Que é esses 3 boxes junto aqui, ó. Isso significa uma falha de continuidade. Se nós olharmos pelo 15 minutos, essa entrada, né, ela nada mais é do que o preço indo buscar fazer a máxima do candle e voltando depois. Aqui no 7,6 nós poderíamos ter então um 127 já de alvo. Por que você diz isso, Fábio?
Por que poderíamos já ter um 2,7? Nós já tínhamos tocado 111, o preço já tinha chegado próximo do 1,27, não tinha tocado, ou seja, não tinha validado o nível, mas já tinha chegado muito próximo. Então a gente poderia estar abrindo essa operação e buscando aí até 12 pontos de alvo, né? Então uma boa pontuação do dólar, né? 12 pontos, eu acho uma excelente pontuação, é mais ou menos a média que eu busco por pontuação no dólar. Então essa primeira entrada, ela não é feita em correção, mas ela é feita em falha de continuidade. Falha de continuidade do quê? Da compra. Por quê? Porque aqui, ó, se eu coloco o meu mouse em cima aqui do box, a gente vê que ali no volume financeiro são 195 milhões negociados nesse box. E no box, onde tem uma sombra maior, nós vemos que tem 983 milhões negociado, ou seja, quase 9 vezes mais, né? Mais ou menos 8 vezes mais aí, de valor negociado. Então ele estava tentando demonstrar que o preço poderia subir mais. A partir do momento que falha essa continuidade, se forma a falha de continuidade no dólar. Depois a gente tem essa entrada aqui, ó, nessa correção de 3 boxes aqui, onde o alvo era um 61, pois a partir do momento que nós tocamos um 2,7, nós tocamos, né, chegamos próximo a um 4,1, o alvo, a partir do toque de um 2,7, é um 61. Aqui temos aí, ó, mais 11 pontos, 12 pontos de alvo no dólar, né? Aí o dólar ele começa a brigar, nós vamos ter uma falha de rompimento aqui de 3 boxes, né? Então assim, quando também o preço ele está falhando um rompimento, né, o que teoricamente seria uma correção, né, mas na verdade se torna uma falha, né? Então aqui a gente tem essa falha de rompimento, poderia ser um trade de conta tendência, novamente dizendo, eu não indico as pessoas, principalmente iniciante, a pessoa que está sem consistência ainda, está operando contra a tendência, tá? Porém, para quem já tem uma certa malícia, para quem já tem um certo know-how aqui no mercado, é muito interessante estar pegando, porque a gente consegue também extrair valor na contra-tendência. Depois, o preço ele faz uma dinâmica bem interessante aqui, que ele joga para o 205, partindo aqui, ó, dessa correção de 2 boxes aqui. A dinâmica 141-205 também foi validada aqui pelo método Renko+, foi validada por mim, né? Então, a gente tem aí um alvo até de 15 pontos dessa venda. Primeiramente, ele não chegou. Numa dessa, poderia até ter saído, então, o estoque no zero. Mas até 13,5 pontos, 14 pontos você conseguiria extrair nessa operação, né? Eu acho já uma excelente operação para o dólar. Quando o preço toca aqui o 205, o que nós fazemos? Estendemos o FIBO. Para onde? Para o fundo do 61. O primeiro fundo 61 está aqui, numa falha de rompimento de 2 boxes. Então poderíamos estender ali? Poderíamos estender aqui, como poderíamos estender aqui também. Então qualquer uma dessas duas extensões poderia ser válida. O bom do Fibonacci do Marco Rossi é que ele é democrático. Então, algumas pessoas vão ganhar dinheiro com um determinado FIBO, outras vão ganhar com outro, e assim a gente vai traçando e usando os níveis para poder estar operando, né? Aí é claro que depois dessa operação aqui, a gente não teve mais nenhuma operação clara no dólar aqui. Ele até caiu e tocou um 2,7 dessa extensão de FIBO, né? Poderíamos então, né, como eu disse, ter colocado essa outra extensão aonde ele tocou um 4,1, mas a gente não teve mais nenhuma entrada muito nítida. A gente até tem esse martelo, né, que o martelo no Renko nada mais é do que um box com grande sombra, né? Então esse box com grande sombra aqui, nós podemos chamar ele de martelo, né? Então até ele teve, um topo duplo. Isso aqui é uma entrada de price action, isso aqui já requer um pouco mais de entendimento de mercado, porém a gente poderia estar levando, né, até um 4,1, pois já tínhamos tocado um 2,7 dessa extensão. Então essa operação aqui ainda no início da tarde poderia gerar até 17 pontos aí para quem conseguiu fazer essa análise de topo duplo aqui.
no Renko, e é claro, ó, é um topo duplo no dólar no 15 minutos também, né? Então essa aqui foi a nossa análise aí para o dia de hoje, tanto do mini índice quanto do mini dólar. Poucas operações do dólar, a bolsa de valores retomando agora, né? Começo de ano sempre é um pouquinho mais lento mesmo, mais devagar, é normal isso. Aos poucos a gente vai ganhando a volatilidade normal e necessária e vai surgindo melhores oportunidades aí dentro dos ativos de futuros, né? Seja o mini índice, seja o mini dólar. Agora, para você que quer fazer a mentoria trader, tem um recadinho especial. Então, para você que está interessado em fazer a mentoria trader, está abertas as inscrições para a próxima turma da mentoria Trader Renko Mais. E essa turma vai ser do dia 23/1 ao dia 3/2. Vamos lá então falar um pouquinho como que vai funcionar e também falar sobre os valores. São 3 masterclasses sobre um método com até 3 horas de duração, começando às 20 horas da noite. Essas masterclasses serão nos dias 23/1, 25/1 e 27/1, todas gravadas e disponíveis por um ano ao mentorado, né? Ou mentorada. Então assim, essas 3 masterclasses serão na segunda, quarta e sexta-feira da semana que vem, iniciando o processo inicial, né, por assim dizer, do entendimento e aprendizado do método Renko Mais. São 3 masterclasses onde eu vou apresentar o Price Action, né, vamos falar de Price Action de uma maneira, de um contexto geral, principalmente voltado para o 15 para os 60 minutos, na primeira masterclass. A segunda masterclass é só sobre os padrões de box Renko Mais, para que você entenda onde tem que ser, onde é melhor estar usando cada padrão de box, como que a gente pode estar analisando onde eles são armadilhas, ou onde eles são continuidades, ou como que a gente pode estar tentando usar eles da melhor maneira possível para ler o mercado através do gráfico Renko. E na última masterclass, na sexta-feira, é só sobre o Fibo Robô, para a gente falar sobre o Fibo Robô e também fala um pouquinho sobre o direcional, os 60 minutos, que também podemos estar usando o 15, né? O 15 é um filtro, como eu falo, dos 60 minutos. 60 minutos é um gráfico direcional muito interessante para a gente estar usando e filtrar as nossas operações através do 15 e abri-las através dos padrões de Renko. Então, essas são as 3 masterclasses iniciais. Depois, nós vamos ter 5 masterclasses ao vivo durante o pregão, com início às 9h50 e o término próximo ao meio-dia ali, meio-dia e pouquinho, a gente está encerrando. Então, de segunda a sexta-feira, né, entre os dias 30/1 e 3/2, nós teremos essas masterclasses ao vivo durante o pregão para assimilação e para o melhor entendimento de como é a funcionabilidade do método Renko Mais. Todas as aulas são gravadas, vão ficar disponíveis para um ano para o mentorado, para a mentorada. Então, se você vai ter acesso a essas aulas, você tem acesso ao professor durante 6 meses, tá? Então, você vai poder estar tendo acesso a mim há 6 meses pelo Telegram, tá? Através do Telegram, seja mensagem privada, seja na mensagem do grupo do Telegram que a gente tem para os alunos mentorados, né? Então, o valor para a mentoria agora será promocional para a primeira turma desse ano. A partir da próxima turma será outro valor, tá? O investimento é de R$ 999, podendo parcelar em 3 vezes sem juros no cartão ou em até 12 vezes com acréscimo do aplicativo de pagamento, tá? Então, para você que quer participar da mentoria, entenda, o nosso trabalho inicial, a apresentação inicial da mentoria são essas 8 aulas. Depois você tem acesso a mim através do Telegram, onde você pode estar me mandando áudio, me mandando vídeo, compartilhando sua tela comigo, se for o caso, para que a gente possa estar tirando a dúvida durante o pregão ali, da melhor maneira possível a você, tá? E é claro, eu estou desenvolvendo uma sala de estudos operacionais, onde o mentorado vai poder estar fazendo a inscrição e aí sim, e fazer mais uma parte mais próxima
da turma, né? Eu já tenho alguns alunos inscritos nessa sala e aos poucos eu vou estar liberando apenas para alunos mentorados do Renko Mais. Beleza? Então, se você quer fazer, não perca tempo, as inscrições é válidas até o dia 23, então até a segunda-feira você pode estar fazendo a inscrição, fazendo o seu pagamento. Pode me procurar no Telegram, pode me procurar no Instagram, que eu respondo e mando o link do pagamento da mentoria Trader. Se você quer e se você se adapta bem ao método Renko Mais, venha fazer parte do nosso grupo de alunos, venha fazer parte dessa turma que está de maneira consistente e cada vez mais crescendo dentro do mercado financeiro e atingindo os seus objetivos. No mais aí, obrigado sempre por todos pela audiência e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!